Marilza, muito obrigada por ter aceito o meu convite, viu? É um privilégio, obrigada. Poxa, eu que me sinto assim, muito honrada, muito feliz, que eu falo que se Ai, tem. Bater papo já é gostoso, e falar sobre aquilo que a gente gosta é melhor ainda, né? É um prazer imenso. Eu que fico muito feliz com o seu convite, viu? Muito olha, eu vou obrigada. gostar realmente muito do que você faz, viu? Porque sem E, paixão ninguém faria isso aqui. né? Não, na verdade tem que. Porque na hora que quando você gosta, por isso que eu sempre brinco, né? Que toda pessoa encontra qualquer tipo de esporte que ela goste, porque não adianta assim você fazer uma coisa que o marido ou o irmão, alguém faz, se não é aquilo que você realmente sinta prazer, que você curta. Porque vai ter momentos bons e momentos ruins. E se é uma coisa imposta, que você não goste tanto, aí começa a virar sofrimento, né? Quando vira sofrimento, já não é bacana mais, né? Eu sempre, muitas pessoas assim, se incentivam às vezes por causa do namorado, por causa do marido, ou porque quer emagrecer, então começa a fazer uma academia, mas não é aquilo, né, que ela gosta, que a pessoa vai com prazer, que ela realmente se encontra dentro desse esporte, né? Sim. É por isso que é importante essas lives, porque eu procuro apresentar vários esportes, um espectro assim bem grande, né, das Eu modalidades, vi. até porque existem, a gente vive, infelizmente, em bolhas, né? Uhum. Então, eu vivo no meu mundinho da natação, você vive no seu mundo da corrida, e o outro vive no mundo do, sei lá, da corrida de montanha, o outro de. E não há esse reconhecimento dos outros esportes, mesmo porque não é veiculado nem mesmo pela mídia, né? Então, por Sim, exemplo, você vê esportes super lindos. Eu fiz uma live com a Paty, que é esgrimista, né? eu vi. Aí você dá conta que esteticamente é lindo, mas você não entende nada. É. Né? Não Então, é meio, divulgado também, né? Só quem é do meio. ela veio, ela trouxe a espada, ela trouxe aquelas coisas elétricas que eles colocam na roupa, ela mostrou a roupa, ela mostrou o capacete, enfim, ela fez uma apresentação assim do esporte que foi assim pedagógica, sabe? A gente aprendeu o que é o esgrima, né? Como é que Sim. funciona, quais são as regras, enfim, deu para entender um pouco melhor daquilo. Então, às vezes o que falta é um espectro maior de apresentação dos esportes para a pessoa, até mesmo a criança, poder escolher. Sim, tem várias opções, né? E aí ela vê o que ela É gosta mais, sinta mais mais a prazer e tudo. dica, né? E aí ela cresce e isso vira uma paixão. Sim. E hoje está assim, tá muito bacana, porque assim, as crianças têm acesso a esses vários tipos de esporte, né? Coisa que na minha época não tinha. Não era comum mulher se dedicar aos esportes. Tanto que hoje eu estou mais no triatlo até do que da corrida, né? Mas engloba tudo. Mas quando eu comecei, assim, tem muitas mulheres da minha geração que são triatletas há 30, 40 anos quase, que começaram já no início do triatlo mesmo, mas que também não era tão conhecido. Agora que está sendo divulgado mais, assim, mais mulheres participando, porque antes, quando eu comecei, o meu primeiro eu comecei no triatlo em 2012. Em 2014, que eu fiz o meu primeiro Ironman. Eram poucas mulheres largando nas provas. Hoje não, já tem mais provas, já tem mais informações, você tem muito mais acesso ao material, equipamentos e tudo mais, né? Então, hoje já está mais tranquilo para você ingressar em qualquer esporte que você se interesse. É. Marilson, você quer apresentar? Falei um pouquinho.
Você quer se Você apresentar? está me ouvindo bem? A me apresentar? Bom, eu sou Marilza Cândida Saldanha, sou advogada e comecei no esporte já na categoria 40 a mais, né? Comecei na corrida. De 2007 até 2012, eu fiz todas as corridas assim, que eu tinha vontade, que eu participei várias maratonas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, outras maratonas. Aí quando chegou em 2012, que eu treinei tanto as provas, eu queria colocar algo a mais. E o triatlo na minha vida era um sonho de mocinha, assim, né, de Mato Grossense, que não tinha acesso ao mar, a nada. E em 2012 que eu me permiti a partir para o triatlo. Com quantos anos você começou o triatlon? Desculpa se eu for indiscreta. Imagina, não, eu comecei, olha, tem 10 anos, com 46, com 46 anos. Eu comecei na categoria 40, 45, né, que é 5 anos. Eu acho que na natação, às vezes, um pouco assim, né, 5, 10 e 10 anos. E no triatlo eu já entrei na categoria 46, 45, 49, e a categoria 55 a 59 anos, 56 anos de idade. 10 anos de triatlo. Marilza, eu vi aqui, antes de mais nada, existe faixa etária, por exemplo, Master, a divisão, como é que é feita? Olha, no triatlo existe a categoria dos atletas profissionais masculino e feminino, e fora da categoria profissional, toda a categoria de idade, que começa com 18 anos, 24, 25 a 29, Peraí, de 5 a 5 anos. eu vou perguntar para a turma se eles estão bem. Eu vou perguntar se eles estão ouvindo bem, porque eu acho que o som não está muito bom. Vocês estão ouvindo bem? Alguém fala? Vocês estão ouvindo direito? Ai. Ninguém responde. Vocês estão ouvindo bem? Daqui a pouco alguém comenta alguma coisa, se está ouvindo ou não. Eu acho eu acho que às vezes a imagem e o som, eles dão uma rateadinha. Tá. Ninguém Eu responde. até tirei a internet, eu coloquei no 4G para não dar nenhum problema, para não ter esse tipo de risco. Na internet falhar ou alguma coisa assim. Mas que nem você estava me perguntando sobre as categorias de idade. Aí às vezes congela e depois volta e o som acompanha. Ah, tá. Eu estou te vendo bem, eu estou te ouvindo bem. Tá? Bom, ninguém fala nada, todo mundo está ouvindo bem. Então vamos lá. Aí você estava falando das faixas etárias, né? Do triatlon. Congelou. Ah. A divisão de idade é de 5 anos. Então, começa com 18 anos, cada 5 anos, 18 a 24, 25 a 29, 30 a 34 e por aí, até no É 5 e 5, né? de 5 a 25 anos de idade, as categorias. Tanto masculino quanto feminino. Acho que é uma divisão bem justa, assim, né? O som está muito ruim, Marilza. Nossa, O som pode ser muito ruim. Será que se você for para outro lugar melhora? Olha, eu vou tentar pôr na fala. No WhatsApp, eu estou falando 4G, da Wi-Fi, talvez se melhor um pouquinho. De novo, é melhor? Tá, não dá
você está falando. Eita. Faz o seguinte, Marilza, desliga isso. Gente, vocês estão ouvindo o que ela está falando? Estou convidando a Marilza. Jeff, o som estava muito ruim. Estou convidando a Marilza, mas ela não está entrando. Marilza? Marilza? Ah, vamos ver. Aê! Acho que agora vai melhorar, né? Agora melhorou muito. Melhorou? Melhorou. Ai, que bom. É. Quem é o Jeff Saldanha? É o meu filho. Ah! Então agora vamos recomeçar tudo de novo. Então você falou que a categoria é de 5 em 5, né? Isso. Tá. É de 5 em 5 anos, começa com 18 a 24, né? Aí 25, 29, 30, 34, 35, 39, até 80 anos de idade, que tem atletas que competem. 80 anos de idade? Você está me dizendo que tem gente que com 80 anos de idade que faz Ironman? Faz. Nossa, então eu ainda tenho esperança. Opa! Ó, eu brinco, tem um amigo meu que ele começou no triatlo e fazia Ironman com 58 anos de idade. Quem Esse ano, o Roberto Senna, esse ano, com 70 anos de idade, ele foi o quarto melhor do mundo no campeonato mundial lá no Havaí. Nossa! E assim, começou de adulto, já mais velho, foi a segunda participação dele em Kona. Aí eu brinco com ele, né? Que então eu tenho ainda chance de um dia pegar um troféu em Kona, no Havaí. Marilza, como é que foi essa sua passagem de corrida de rua para maratona? Olha, eu comecei assim, até hoje comentando com uma amiga, para mim quem corria 10 quilômetros era super humano, porque eu nunca me imaginei fazendo isso, né? E aí, mais ou menos, quando eu fiz 40 anos de idade, eu estava uns 10 quilos acima do peso, e eu adoro comer, não gosto muito de fazer dieta. Eu falei, bom, eu preciso achar um esporte que queima caloria. Porque assim, eu não tinha amigos que corriam, não era desse meio, não tinha parente, família, ninguém. Eu vi algumas coisas na São Silvestre, assim, quando chegava o final do ano, mas passou a São Silvestre, acabou, né? Porque o mais divulgado no Brasil era São Silvestre, ainda é. E aí eu comecei a correr para emagrecer, perder peso. E fui gostando da corrida, dessa energia, perdi peso, eu fazia um trotinho de manhã, mas assim, eu corria de um poste no outro. Nunca me imaginei correr 10, 21, 42, 60, 80, 90 quilômetros. E aí eu comecei a correr, fiz umas provas de 5 quilômetros, de 10, de 21. E no final do ano, assim, 2008, ia ter uma maratona que chama a Maratona Internacional de Foz do Iguaçu. E eu me inscrevi para meu técnico, queria que eu fizesse a meia maratona. Eu fui olhar na inscrição, a meia e a 21 era o mesmo valor da inscrição. Falei, eu vou me inscrever na maratona. Só que assim, eu nunca tinha treinado para fazer maratona. Eu corri no máximo 26 quilômetros, né, de treino.
E cheguei lá, cheguei em Foz do Iguaçu, a largada é linda, que é em Itaipu. Então, essa foi a minha primeira maratona. A largada em Itaipu, naquelas águas maravilhosas, lá todas com portas abertas, estava escuro ainda, lá, deu a largada, todo mundo assim, saiu voando, né? Falei, nossa, o pessoal tá correndo assim como se fosse um tiro de 5 quilômetros. E eu saí atrás. Aí eu falei, nossa, vai ser eu e a ambulância aqui. Mas eu fui na minha, fui tranquila, porque eu queria correr só os 21 mesmo, mas eu queria saber como que era o pessoal ia chegar lá no final. Mas eu estava inscrita na maratona. Aí eu fui correndo, quando deu uns 15 quilômetros, assim, que o pessoal começou a diminuir o ritmo, aí eu comecei a melhorar. Eu lembro que tinha umas subidas. Quando eu cheguei assim, numa reta, que a gente já vai entrar no parque lá do Foz do Iguaçu, estava mais ou menos com uns 30 quilômetros. É 12 quilômetros, eu ando, caminho, eu vou fazer isso daí. Só que eu tinha ido um dia antes no ônibus, eu achei que era tudo plano e descida. E não é mesmo, né? Do parque é subidinhas e descidinhas. Quem conhece lá sabe, né? E eu sei que eu fui, terminei essa prova. No final ali quase que nem tinha mais água. Eu achava umas Coca-Cola abandonadas assim, eu tomava um gole, eu ia. E fui indo. Aí quando eu cheguei lá, que eu cruzei o pórtico, acho que eu fiz em 4 horas e 18. E eu tinha ido com um amigo daqui que ele sempre fazia maratona já, o Silvio. Ele falou, nossa, mas você já está aqui? Eu falei, Silvio, eu gostei desse negócio, dessa distância, que você não precisa correr com a língua de fora, ficar preocupado, olhando para relógio, nada. Eu nem tinha relógio de corrida, não tinha nada disso. Tênis, gel, né, suplemento, sabia nada disso. Eu chegava e ia correr. E aí eu terminei, não sabia, assim, eu vi o meu tempo, porque daí me falaram lá na hora que você chega, né? E eu falei assim, nossa, eu falei pro meu amigo, olha, eu passei um monte de menina, eu queria ver, será quanto que eu fiz de tempo, assim, direito, né? O oficial, porque tem o tempo líquido e o bruto. Aí eu falei assim, ah, você acha que você pega uns troféuzinhos lá na cidade, você vai pegar troféu aqui? Eu falei, não, não quero troféu. Eu quero saber quanto que eu fiz, porque tinha umas meninas, eu fui passando, assim. Só queria saber. Não, vamos embora, não sei o quê. Entramos no ônibus, a organização foram pro hotel. Na segunda, aí fomos almoçar e tudo. Na segunda-feira, antes de ir embora, eu falei, a gente ficou no hotel da organização da prova. Você tem o resultado aí da prova de ontem? Eu falei, tenho. Eu falei, você pode olhar para mim? Aí ele foi, olhou meu nome e aí tava lá. Eu tinha ficado em 5º lugar na categoria. Aí tinha um troféu lindo, que era uma pedra assim. Eu falei, nossa. Ele falou assim, olha, mas nessa prova tem dinheiro e tem troféu. Eu falei, aí assim, eu entrei em contato com a organização, eles me mandaram. Ali eu descobri que eu gostava das grandes distâncias. Porque eu terminei bem, me sentindo assim confortável, não fui para fazer tempo, não fui assim preocupada com nada disso. E aí eu fui me preparar para fazer a maratona de Curitiba. Aí eu fiz Maria, novamente Curitiba. você sabe que quando a gente. A cabeça é tudo, né? Sim, E quando a gente vai para uma prova sem aquele peso daquele compromisso, né? Eu acho que a gente acaba indo muito bem. muito, mas muito melhor. As minhas melhores provas é nessa que eu vou assim, desencanada. Eu não gosto assim nem de, lógico, hoje já com o tempo de, né, de esporte que eu tenho, eu pelos meus treinos, eu sei mais ou menos o que eu vou fazer numa prova, sabe? Mas assim, mas eu não gosto de ficar muito focada naquilo que você é tipo uma prova de Ironman. Ela é o dia inteiro, então você tem tudo para dar errado. Pode dar tudo muito certo e pode dar muito errado também. E assim, aí o que você vai fazer com esses perrengues na hora que surge é o que vai fazer o diferencial no final da sua prova. Que para mim, assim, nas minhas primeiras provas, dava mais perrengue, dava mais coisa ruim do que coisa boa, do que acertar, do que encaixar meus treinos. Só que assim, cada vez que dava um pitinho, um perrengue, eu falava, não, eu treinei para isso, eu sei que eu posso fazer melhor. Na próxima vez eu venho, vou me esforçar mais ainda. Assim, então eu nunca pensei em desanimar. Eu já tive equipamentos, assim, de eu chegar para fazer um Ironman e 2 dias antes da prova, roubarem todos os meus equipamentos, coisas de natação, a bicicleta, minhas coisas de corrida, de roubarem tudo. Já tive pneu furado em provas, assim, vários, sabe? De errar caminho numa prova. Então, assim, muita coisa errada. Marilza, você me lembrou a história da. Eu entrevistei a Carla Moreno. Sim, eu vi. E ela, antes de ir para um. Eu acho que era um sul-americano, alguma coisa assim, um pan-americano, que era um lugar, era para ter lugar nos Jogos Olímpicos, né?
Roubaram todas as coisas dela também, aqui em Viracopos, em Campinas. Acontece muito. Ou de roubarem, ou de extraviar, e você chegar para fazer a prova. Tanto é que, assim, todos os triatletas, a gente preocupa mais com a bicicleta do que qualquer uma outra coisa. Então, assim, Sim. você entra no avião, já fica vigiando se ela está entrando junto. Já teve triatletas profissionais aqui em Floripa, dela chegar e a bicicleta dela não chegou. E assim, a bicicleta é uma coisa muito pessoal no triatlo, porque assim, é tudo feito para o seu tamanho, a sua medida, sabe, de braço, de perna, o ângulo que você fica ali, porque são muitas horas ali, né, na bicicleta, numa mesma posição. Então, se você pega uma coisa de última hora, você não treinou nela, você não está adaptada para você, assim, aí o desconforto que gera isso para depois você correr é muito grande. Mas é uma coisa assim, que fala, só não acontece nada com quem está sentado no sofá. Quando você se coloca à prova, né? Você vai para uma prova de natação, você vai para uma prova de corrida, de bike, de triatlo, tudo você está sujeito. E não dá, é para se desesperar e ficar se lamentando, nossa, por que isso aconteceu comigo, né? Tem que enfrentar e tirar o melhor da situação ali. Eu queria te perguntar assim, uma coisa assim mais técnica. Por exemplo, você saiu da corrida de rua e você começou a fazer maratona. Como é que foi essa transição de treino? Você contratou um treinador, você tinha um treinador, você aumentou os números de treinos por semana. Como é que foi isso? Foi assim, Fabi, primeiro, de 2007 até 2012, eu só me dediquei à corrida. Aí Certo. eu só treinava corrida, porque eu não tinha bicicleta, não estava nadando, não sabia nada. Tanto é que a natação eu aprendi de adulta. Então, assim, eu só corria. Então, durante esse tempo das minhas corridas, aí eu me dediquei a todas as maratonas, as ultras e tudo. A minha última prova longa que eu tinha feito foi a Conrads na África do Sul. E assim, eu contratei em 2008, eu entrei num grupo de corrida daqui da minha cidade, que ele só treinava corrida. Mas assim, como eu não tinha muito essa coisa de ficar fuçando equipamento, eu corria com o tênis que eu tinha, eu não usava relógio, eu não usava suplementação, nada. Tanto que a primeira vez que eu fui num nutricionista esportivo foi para fazer a minha suplementação da prova. Porque assim, eu saía para correr, eu levava às vezes uma batata doce, um pão, alguma coisa assim, e consumia ali comida mesmo, sabe? Aí, mas eu falei assim, nossa, mas na maratona, 90 quilômetros, a gente acordava meia-noite para pegar uma van, ia de van 90 quilômetros para Pietermaritzburg, 5 da manhã era largada e você voltava 90 correndo, esses, né? Então, assim, eu já tinha que me alimentar ali da meia-noite para frente. Falava, como que eu vou fazer isso, né? Que logística que eu vou fazer para carregar esse tanto de comida comigo? Porque eu não tinha feito isso. E Eu outra fazia... coisa, Marilza, porque, olha, a gente passou da maratona, então, maratona são 42 quilômetros. 42 Então, quilômetros. você teve todo esse preparo, que você não tomava nada, não tinha relógio e fazia isso. E você fez um monte de maratona. Eu vi que você fez Sydney, Lima, Santiago, Buenos Sim, Aires, Mendoza, tudo isso, não foi? foi. Foi. Bom, e aí sempre nessas mesmas condições. Você Não não se... usava suplemento, nada. É que na prova, assim, eles dão isotônico, eles dão banana, eles dão sal. Sim. E eu consumia ali o que tinha na prova, só que assim, o desgaste era muito grande, porque quando você suplementa direitinho, acelera a recuperação, você não se desgasta tanto ali. Eu não tinha cálculo de carboidrato, essa coisa nada. Hoje eu tenho um nutricionista que me orienta quanto grama de carboidrato eu vou ingerir por hora para eu não quebrar, para eu ter energia aí para 5, 6, 11, 13 horas de prova seguida, né? Então, Então, mas depois, naquela época não, eu pegava um pedaço de banana, saía comendo até o próximo posto. aí depois dessa maratona, você foi fazer 3 ultramaratonas, que foram essa. Então, a gente vai falar sobre essa aqui como é que chama lá na África do A Sul? Conrads. Conrad. Conrads. É. Isso. Eu achei bacana essa. Eu fui dar uma olhadinha. Começou em 1921, Sim, com 34 corredores. foi. Atualmente tem quantos, mais ou menos? Olha, quando eu larguei em 2012, tinha 15 mil corredores. Essa média de 15 a 15 20 mil. mil! Ela é considerada a rainha das ultramaratonas. Tem até outra maratona com uma distância maior que ela.
mas com o peso, a história que ela carrega, né, que é uma história de guerra, que são os camaradas de guerra que fizeram um dia antes dessa prova, eles colocam todos os corredores dentro do ônibus, faz o percurso de ônibus, visita um orfanato das crianças, né, da vítima da guerra civil. Então, são crianças sem braço, perna e tudo, nesse orfanato. E essas crianças têm um sorriso assim maravilhoso. E todos os corredores levam os donativos para serem doados nesse dia. Então, eles fazem uns espetáculos e tal. E no dia da corrida, a corrida passa em frente ao orfanato. Eles ficam tudo enfileiradinho assim. Então, você vai passando, você está cansado, você está com aquela assim, que vai batendo, que é subida e descida. E você tem que ter um prazo para você concluir essa prova. Se você passar um segundo, você não recebe nem medalha. Então, você vai passando, eles vão te cumprimentando, sabe? Vão te dando um apoio. Keep going, good job, e vão incentivando todo mundo ali. Então, você pega uma energia incrível. Então, assim... Nossa, que história linda! Que história linda! É muito bacana. Eu não vi essa história aqui, eu não vi. São 90 quilômetros e um ano eles fazem num sentido e no ano seguinte eles fazem do urbano para aqui. Downhill e uphill. Eles falam, é o mesmo percurso, mas um ano é como se você estivesse mais descendo, outro ano mais subindo. Mas subido o tempo inteiro. Ali, né? E ela é interessante que ela tem 90 quilômetros, ela tem praticamente, gente, o percurso inteiro torcendo. O país inteiro para por conta dessa prova, sabe? É muito bonito. Então, assim, tem o pessoal que treina sério, aí tem os africanos que só vão lá para ir completando, porque, assim, tem notas de corte durante o percurso inteiro. Então, são 12 horas. E você chega no estádio gigantesco, lotado, que de longe você já escuta o barulho da galera. Que legal. Então, na hora que você entra correndo, é uma emoção, assim, inigualável, sabe? Então, foi uma das chegadas mais emocionantes que eu já fiz em esporte. Esse percurso, Marilza, ele é no meio da natureza, ele passa por cidades, como é que é? Ele é mais na estrada mesmo, sabe? Você corre no asfalto. No asfalto. 100% asfalto. 100% asfalto. E subidas e descidas. E vai passando mais no inferno. Né? Muito quente. Muito quente. A largada é às 5 da manhã, que é frio. Então, por isso, assim, na largada a gente já vai com gorro, com cachecol, com luva, com tudo. Mas é um costume entre todos os corredores, porque como você corre ao longo do dia... vai esquentando. E aí você vai jogando. Aí a população já sabe que os corredores vão descartar esse material, sabe? Blusas, corta-vento, gorro. Já ficam todo mundo esperando. Então, assim, vai jogando, mas você não vê uma peça de roupa no chão, porque eles recolhem tudo. Já vai jogando e já vão pegando. E a largada dela é muito linda, porque, assim, das 5 da manhã, dá o cantar do galo, aí dá um tiro de canhão, e eles cantam o hino deles, que é o Xoxolosa. E é todo mundo assim, sabe? É uma emoção muito... E os africanos, eles não são muito altos, né? Então, você fica ali vendo aquela paixão, aquele amor, sabe? Não tem como você não se emocionar. É muito bonito. Eu falo que quem gosta de ultradistância, um dia, se puder, tem que colocar essa prova no calendário. Não, e mesmo que eu não vá correr, eu poderia ir assistir, né? É muito bonito. Vale muito a pena ir assistir. Além de ser... Durban é uma cidade muito bonita, muito linda, que foi onde eu fiquei hospedada. E onde chega... Na minha chegada foi em Durban. É muito bonito, muito. Vale muito a pena. Um dia eu ainda quero fazer, mas assim... Essas provas longas, o que desgasta muito são os treinamentos, né? Porque você faz... longo todo final. Assim, eu fazia uma maratona todo final de semana, praticamente. O mínimo era 42, de 40, 50, 60. Eu cheguei até a fazer longos de 70 quilômetros. E você não encontra parceiros para correr tudo isso com você. Eu fazia muito longo sozinha. Aí marido com o carro atrás. Às vezes... Sim, na época, hoje meu marido me acompanha bastante nas minhas loucuras. Se eu vou para a estrada, fazer os longos de bike, ele vai junto. Eu tenho uma equipe, uma assessoria aqui, né, em Rio Preto, que eles dão todo esse apoio, esse suporte de água, de pontos de apoio e tal.
Mas tem longa que eu tenho que fazer sozinha. Aí ele que vai junto comigo, para não ficar tão só na estrada. E E na corrida... como é que fica, Marilza, essa parte psicológica? Porque eu, por exemplo, eu sou nadadora de piscina e de águas abertas. Então, águas abertas, eu, por exemplo, agora eu vou nadar 16 quilômetros, agora não, em janeiro. Um dos preparos fundamentais é a cabeça. Porque Sim. nadar 16 quilômetros, cara, sabe? É muita água, É né? muito Então, show, é muita abraçada, né? você tem que trabalhar o psicológico. Na corrida também é assim, porque no final de contas, apesar de você estar no meio daquela multidão toda, você está sozinho. Sim. Não, na corrida, e principalmente nos treinos, no dia da prova, eu falo que a prova é você colocar a cerejinha ali no bolo, porque o mais difícil, efetivamente, são os treinos, que nem assim. Eu fiz um Ultraman em outubro do ano passado. Então, eu fazia muito longo de natação, fazia muito longo de ciclismo, fazia muito longo de bike. E a prova, ela foi sendo adiada ao longo do ano, porque aí ia ser em abril, foi para agosto, de agosto foi para outubro. Então, assim, eu tinha que fazer os longos de natação. Quando é na piscina, você ainda tem ali um ambiente controlado. Aí eu fui fazer, às vezes a gente nada aqui no Rio Tietê. Eu lembro que eu teve um treino que eu falava assim, gente, eu nunca tinha nadado mais que 5 quilômetros. Como que essa prova você nadava 10 quilômetros no mar, pedalava 421 e corria os 84, que chamou Ultraman. Corria quanto? 84, 400. Peraí. Mas ela Que é prova em é 3 dias. essa que você fez? Chama UB515, Ultraman Brasil. Ela é uma prova que ela acontece em Paraty e Ubatuba. E aí você falando da natação de 16 quilômetros, aí eu fui um dia no Rio Tietê, aí não tinha ninguém para nadar comigo. Eu nadei lá 10 quilômetros. Olha, mas eu saí, eu falava assim, gente, eu saí muito cansada. Eu falei assim, como é que depois que eu deu nadar 10 quilômetros, no primeiro dia tinha que pedalar mais 145 quilômetros, tudo com subidas e descidas. No segundo dia de prova, ela é sexta, sábado e domingo. No segundo dia Porque de... peraí, Silmara, você tem que explicar porque a gente não conhece. Esse Ultraman Brasil, que é Paraty-Ubatuba, então são 3 dias de prova. Cada dia você faz uma modalidade. Então, no no primeiro primeiro dia você nada 16 quilômetros. No nada segundo você 10. pedala quanto? No primeiro dia, nada 10 quilômetros e pedala 145. Faz duas modalidades. No segundo dia, pedala 276 quilômetros. Aí, no terceiro dia, você corre a dupla maratona, que são os 84 e 400. Cada dia você tem 12 horas de prazo para concluir cada etapa. Se você não concluir dentro do prazo, você é eliminado. Então, assim, você pode ir bem no primeiro dia, mas no segundo dia você tem que fazer dentro das 12 horas e no terceiro dia também, que senão é como se você não tivesse feito nada. Então, mas só... Toda essa prova quando? Quando que eu fiz? Eu fiz em outubro do ano passado, em outubro de 2021. Aí eu fui a campeã geral feminina dessa prova. Que Você também foi era a uma... geral feminina nessa prova. Sim. Foi eu e um moço de São Paulo que ganhou no masculino. Mas, assim, é o que a gente fala. Você vai fazer os 16 quilômetros. Tudo é treino. Eu treinei tanto para essa prova. E, assim, meu técnico, ele tem muito cuidado. Porque, assim, você não pode errar muito, né? Porque o risco de lesão de ombro nos nadadores, no ciclismo, na corrida, ele é muito grande, sabe? Então, assim... Tinha que apertar e segurar, apertar e segurar. Mas, graças a Deus, assim, eu não tive nenhuma lesão, dores, nada. Lógico, quem nada, pedala e corre muito tempo, muitas horas, não tem como você, né, treinar sem uma dor, sem um desconforto. Mas não uma dor de lesão, aquela dor muscular de cansaço e tudo. Mas, Marilza, você faz algum apoio de treinamento, por exemplo, como musculação para fortalecer? O que você faz? Olha, a minha planilha de treino, né, dependendo assim da base, do período que eu estou treinando, ela engloba tudo, que nem agora. Eu faço musculação 2 vezes por semana, faço pilates 2 vezes na semana, que o pilates me ajuda muito para tirar essas dores de joelho, de mobilidade, de flexibilidade, sabe, resistência. Meu técnico também trabalha, meu técnico é o meu personal trainer, então a gente trabalha muito isso, a parte para fortalecer na bicicleta e na corrida, né?
Então, assim, eu faço 2 vezes a semana a musculação, 2 o Pilates, e às vezes em casa eu mesmo faço aula de yoga, que eu adoro muito, mas assim, eu faço online, porque eu não consigo fazer presencial. E vai ter uns 4 treinos de ciclismo, uns 3 a 4 de corrida e uns 3, dependendo do período, de 3 a 4 de natação. Tá, Tá nos meus planos nadar para menos dia, 5 tem dia vezes. que coincide dois esportes, Não, às vezes até 3 ou mais, né? até os três. E como é que É, você divide o seu dia para dar conta do recado? olha, eu acordo bem cedinho. Eu preciso sempre fazer de manhã, porque se eu deixar para o final da tarde, sempre tem alguma coisa, não consigo. Então, assim, se eu vou treinar tipo 9, 10 da manhã, eu trabalho, sou advogada. Meu compromisso é com meus clientes. Aí eu tô pedalando, é uma ligação, é um WhatsApp, é não sei o que eu quero atender. Então, eu já vou cedinho, 4:30 da manhã, 5 horas, porque, tipo, ali, lá pelas 8, 9 horas eu já terminei, eu já posso atender, já posso responder. Sabe, normal, eu Você procuro sempre terminou de pedalar. de pedalar. Aí eu vou para natação, que nem assim, tipo, hoje, um exemplo, hoje, segunda-feira. Eu fiz uma aula de pilates, uma de natação e 1h25 de corrida, de pedal. Então tem que ser tudo cedinho. Amanhã eu tenho treino de corrida, que eu saio da minha casa correndo, vou para academia correndo, que dá 1 hora, e às vezes é 1h10, 1h20, 1h30. Aí eu vejo quanto tempo de corrida eu tenho, é o horário que eu saio de casa e vou correndo já para musculação. Lá eu faço musculação, aí eu volto com meu marido, eu volto de carona, o jeito que dá. Ou eu vou de carro até lá, corro das 6 às 7, ou das 5:30 às 7, aí eu faço musculação. 8 horas eu já venho, tipo, 9 horas já estou no escritório, Você, trabalhando. você treina, você tem day off? Não, por enquanto não. Mas assim, a gente deixa muito livre. Normalmente é de segunda a segunda. Eu sou o tipo que eu preciso tenho que fazer alguma coisa, sabe? Eu sei assim, às vezes eu vejo que com a idade você vai ficando mais cansada, demora um pouquinho mais essa recuperação. Então a gente sempre coloca um descanso ativo. Aí tem dia que eu faço, que nem sexta-feira, é só natação. É como se fosse um day off, sabe? Então, aí eu faço ou um pilates, uma natação ali mais tranquila. Aí Como é que faço um. é o seu treinador? Vamos fazer um marketing para ele. Como é que ele chama? Chama Alex Briani. E ele assim, ele cobra, ele passa os treinos e você tem que dar todo domingo que termina a planilha. Para você receber a planilha da semana seguinte, você tem que dar o feedback. Como é que você está se sentindo? Como é que seu corpo reagiu? Como que vai ser a sua semana de trabalho ou não? Se tem algum compromisso extra ou não? Para ele adaptar, para receber. Ele respeita muito essa individualidade, sabe? De você fazer o teu ritmo, se você está com dor, de segurar, ou se você tá. Ele percebe alguma fraqueza, tipo no joelho, vamos trabalhar essa parte, nos glúteos. Então tem muito isso, sabe? De você. É um trabalho multidisciplinar. E ele e a minha fisioterapeuta, que dá aula para mim de Pilates, eles conversam muito. Então, assim, às vezes você começa num período que você, sabe, tá sem flexibilidade nenhuma, tá sem mobilidade, começa a sentir dor. E a gente acha assim, é só por causa dos treinos. E não é. Às vezes um ajustezinho de planilha, um exercício diferente na academia, um pilates diferente que ela passa para trabalhar uma coisa mais específica. Olha, dá uma virada de chave, assim, vira E completamente. Sabe? como isso é importante. Muito, muito. E a nutricionista nisso tudo, ou o nutricionista? Ó, eu tenho um nutricionista, ele chama Reinaldo Tubarão Bacite, ele é de São Paulo. E eu gosto muito dele, porque assim, além dele ser um excelente nutricionista, um estudioso da área, ele está nesse ramo. Quando a seleção brasileira foi para Sydney, acho que em 2000, ele era nutricionista da seleção. E ele estuda muito, e ele também faz muito esporte de endurance, sabe? De ultra triatlo, de outras maratonas, muitas provas longas. Então, assim, ele sabe o que está falando, ele é que calcula. Eu tinha muito problema de estômago. E quando eu fui fazer o Ultraman, assim, você dá uma pesquisada, uma estudada na prova, eu via que o maior índice de desistência era no terceiro dia para fazer a corrida. Porque assim, você fica 2 dias ali fazendo muita força e usando mais suplemento, então chega uma hora que o estômago não aceita mais, sabe? Que negócio de gel, disso e aquilo.
Eu falava assim para ele, a única coisa, a minha preocupação que eu tenho é de você não ter energia, você não conseguir ingerir nada, você não tem energia para fazer a prova, né? Então, assim, era uma das minhas preocupações. Aí ele já faz todo um trabalho, eu já faz, assim, nos treinos eu já consumi aquilo que eu ia consumir na prova. A semana antes, tudo, ele tira algumas coisas, ele acrescenta outra. E ele faz o cálculo exatamente o que você fazer antes da natação, durante a natação, entre a T1 e a T2, durante o ciclismo, do ciclismo para a bike, para a corrida, o que você vai consumir na corrida, sabe? Então, assim, isso me deixou assim, muito segura. Inclusive, nesse ano no Havaí, eu fui em 2017, 2018, eu ia com ele, mas assim, eu não levava tão certinho. Sabe aquela coisa de meio que no oba-oba, fazia uma parte, outra eu deixava a desejar. E paguei o preço, porque assim, eu me desidratava tanto na prova que um pedacinho de gelo assim que eu pegava nos postos de hidratação na corrida, não entrava, batia no meu estômago e voltava. Então, assim, você perde ali uns 5, 6 quilos, mas de desidratar, de você não ter energia nenhuma, de um olho ficar fundo, sabe? Aí, além de eu vomitar o dia inteiro, né, durante a corrida toda, passava a noite de sábado para domingo, que a prova era no sábado, e assim, no dia seguinte, passando mal o dia inteiro. Então, assim, eu ficava muito acabada pós-prova. E esse ano, ele já me passou toda a hidratação, alimentação, tudo certinho antes, durante, até um exagero, né? Que aí eu consumia um tanto de água nos treinos. Agora eu acostumei tanto que eu consumo muita água nos treinos. Não tive nenhum desconforto. Então, isso assim me deixou extremamente feliz de você terminar uma prova. Ela durou 13 horas e 20. Cheguei ainda no hotel, fui comer, sabe? Me alimentei bem, consegui jantar. No dia seguinte, a gente ainda saiu. Então, assim, para mim, isso foi uma coisa assim maravilhosa, que me deixou muito animada para um dia, se eu for novamente para o Marilza, eu Havaí. acho que eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em entrar dentro de em entrar em como é que eu posso falar, uma disciplina. Eu acho que a gente tem que ter mais disciplina com a alimentação do que com a escala assim de treino e tudo Sim, mais. é o que faz toda a diferença. E eu percebo, bom, eu percebo isso, né? Porque antes, você vê, eu corri de 2007 até 2012 sem essa parte de acompanhamento nutricional. E ela é muito importante, né? Principalmente quando você vai ficando mais velho, assim, que eu falo. O esporte tem que ser limpo. A gente faz prova que qualquer momento você pode fazer exame antidoping. Então, você não pode ir para fórmulas milagrosas, né? Você tem que ser honesto com você, com o seu corpo. É o que eu falo, eu quero longevidade no esporte. Eu nunca entrei no esporte pensando em resultados. Sabe, eu quero saúde, eu quero, se tiver menopausa, eu quero estar ali saudável, eu quero sentar sabe, aquele efeito sanfona. E é isso que eu quero. Envelhecer saudável, envelhecer com saúde, me sentindo bem, sabe? Não tendo que, sabe, usar uma bengala ou sei lá o quê, não ter força para carregar meus netos, nada disso. Eu quero ter energia, eu quero brincar, eu quero pular, eu quero dançar, eu quero correr, eu quero pedalar, eu quero nadar. E isso, a alimentação ajuda muito, sabe? De ter uma alimentação mais limpa. Eu não gosto também de modinha, essa coisa low carb, high não sei o quê. É um tanto de nome que já restringiu demais, aquilo meu cérebro já trava. Então, assim, a dieta que ele me passa, né, não é nem dieta, é você comer saudável, que tem que ser porque a dieta, ela fica aquela coisa que você não consegue fazer a longo prazo. Se você tem um ritmo de alimentação saudável, você consegue manter. De vez em quando você dá uma escapada, é uma coisa. Agora, fazer tudo isso, eu sinto muito no meu organismo, sabe? Quando eu como errado, se você exagera um pouquinho num vinho, numa bebida alcoólica, né? Quando eu estou em um período de treinamento, não chego nem perto de álcool. Não tem nem... Eu adoro vinho, amo um vinho e queijo e tal. Mas quando eu estou assim, nesse período de treinamento, você se abstém, né? Porque você sabe que vai prejudicar o teu organismo. A recuperação vai ser outra. É mais longa, né? Sim. Eu raramente, mas de vez em quando eu tomo um vinho, né? Eu gosto mesmo de caipirinha. É delícia. Ah, quem que não Aí, gosta, por né? exemplo, Uma praia, então. agora eu não posso tomar, porque eu estou treinando para janeiro. Mas assim, quando eu posso, eu tomo uma caipirinha. Rapaz, quando eu vou nadar, um dia, 2 dias depois, Ave Maria, aquela caipirinha parece uma poita no tornozelo da perna.
E é desse jeito mesmo, acho que. Nossa Senhora, me arrependo. Na hora o prazer é tão bom, mas depois o preço que a gente Depois paga, você né? paga o preço. É. Sabe o que eu queria te perguntar? Porque eu peguei assim o seu currículo e eu desenhei assim para a gente falar de prova por prova, sabe? Tá. Eu queria te perguntar, porque, por exemplo, a natação é um esporte assim que ele tem uma longevidade muito grande. Você tem pessoas até mais de 100 anos hoje, não é mais fina, viu, gente? Hoje em dia agora é World Aqua, alguma coisa assim. Hum, Mudaram o nome da FINA. Hoje saiu o resultado. Porque vai englobar todos os esportes aquáticos, assim, salto, trampolim, nado sincronizado, a natação, todas essas coisas, né? Então, como a natação não tem impacto, né? Ele é um esporte assim que proporciona essa longevidade. Hoje a gente tem nadadores de 90, 95, 100 anos, sabe? É coisa linda, né? nossa. Mas na corrida, todo mundo sabe que é um impacto danado, né? Entre joelho, tornozelo e tudo mais. Como é que você trata disso para não ter problema de joelho, de tendão? Então, esse foi um dos problemas. Assim, eu gosto muito da corrida e gosto muito de provas longas. Às vezes eu vejo provas longas, bacanas, assim, eu falava, nossa. Aí que eu te falei, quando você está treinando, né? O mais difícil é esse treinamento, porque são meses de treinamento, e realmente o desgaste no quadril, no joelho e tudo mais, ele é muito grande com a corrida. Foi um dos motivos que me fez ir para o triatlo. Eu falei assim, eu quero continuar fazendo esse Ah, esporte de endurance, só que diversificando os meus músculos que estão sendo massacrados. Mas na corrida, o que eu faço toda semana, religiosamente, que está inclusive na minha planilha, é você fazer essa liberação miofascial. Eu uso aquelas botas de compressão que ajuda muito, acelera a recuperação, né? Mas antes eu também não fazia. E aí eu ficava assim, com muitas dores. Então, porque assim, quando você está treinando sua corrida, então tem treinos intervalados, fartlek, tem treinos de tiros, treinos de rodagem. Mas eu sempre tive o hábito de correr mais na terra. Então, a terra, ela dá menos impacto do que você correr sempre no asfalto. Eu só sim. corro no asfalto mesmo, esse treino de tiro, que nem eu vou para academia de terça e quinta correndo, aí eu tenho que ir. Mas se eu tiver oportunidade, eu sempre corro na terra para reduzir um pouco esse impacto. E fora isso, é esse cuidado, né? De você fazer a liberação, fazer as massagens esportivas, que isso ajuda muito na recuperação, deixa o teu músculo pronto ali para uma próxima sessão de treino. E foi onde que eu coloquei o triatlo, porque o triatlo, você movimenta todos os seus músculos, né? Quando você está nadando, é uns músculos que é recrutado. Quando você está pedalando, é outro tipo. E dependendo da bicicleta também que a gente usa, são outros tipos. Assim, ela preserva aqueles músculos que você vai usar para correr, sabe? Então, por isso que é o nada, pedala e corre. Não força só um. Quando eu estava treinando nessa prova longa da natação, começou a me dar dores no ombro, dor que eu nunca tinha tido. Aí eu tive que fazer umas analgesias, eu tinha que fazer mais mobilidade para o ombro e tudo. Eu achava que eu nunca ia sarar daquelas dores. Aí você começa a fazer essa mobilidade, que nem no Pilates, eu chegava e comentava, Vanessa, olha, tá doendo, eu tô sentindo uma aqui. Ela já passava alguma coisa para fortalecer isso, para tirar essa dor. Então, assim, acho que tudo é esse trabalho multidisciplinar que a gente tem, que você é, né, acompanhado por uma equipe, que ajuda muito. Que, na verdade, você só vai fazer o treinamento. Eu falo assim, eu tenho que confiar no que o pessoal está me falando, né? Meu técnico, a fisioterapeuta e tudo. Porque senão você fala assim, você vai tendo dor, que de repente você vai acostumando tanto com essa dor, que ela vai transformando numa lesão e você não vai percebendo. Aí quando você viu, aí o tempo de recuperação é muito maior, tem que esperar. E nesses todos os anos aí, sei lá, 15 anos de corrida, eu nunca tive que parar por causa de lesão, mas sempre ouvindo o meu corpo, sabe? Às vezes eu tenho que fazer um treino, é um pace muito mais forte. Eu vejo que tá pegando alguma coisa, falo assim, gente, isso aqui não é um treino da minha vida, né? É mais um treino na minha planilha, mais um treino que
Meu técnico, ele vai lá, ele vai pela percepção dos números, de tudo que você coloca, pela frequência cardíaca, pelo pace, pela média na bicicleta, ele sabe como que está meu organismo. Mas ali no dia a dia, quem dormiu mal, ruim, se alimentou bem, estou estressada, estou preocupado com o trabalho, sou eu, né? Então, eu é que tenho que ter esse cuidado comigo mesmo. Então, essa consciência eu tenho muito, sabe? Então, assim, se eu estou fazendo um treino, às vezes eu preciso até um pouco mais rápido, se tem uma turma que passa muito rápido, eu não entro na pilha dos outros, eu falo assim, gente, eu treino de segunda a segunda. Às vezes, se você está treinando numa turminha, você quer fazer o treino do coleguinha, isso vai te prejudicar depois, que você vai fazer um ritmo fora do seu, ou muito mais forte, ou muito devagar. Se está ali na média, se dá para te puxar um pouquinho, para te incentivar, isso é muito válido, né? É igual você ter um pacer na natação. Ajuda muito. Mas não adianta você querer fazer o do outro, que você não vai aguentar chegar até a última sessão do seu treino. Você vai com ciclistas que só pedalam. Você tem que chegar do pedal, você vai correr. Eles vão chegar e vão descansar. Você tem que ter perna para sair e correr ainda. Então, essa dosagem, esse controle, acho que cada atleta vai encontrando o seu, sabe? Você tem E que não somente evoluir dentro de cada esporte, mas você tem que evoluir a tua sensibilidade dentro de cada modalidade. sim, Né? para não se prejudicar e continuar sempre treinando, né? Sempre Isso. evoluindo, que é o mais legal. É. E, e como é que são feitos os treinos do... Por exemplo, você sai da água para ir pedalar, né? Os treinos de transição. Às vezes a gente tem assim, quando eu estou mais próximo da prova, a gente faz os treinos mais específicos, né? Eu vou lá para esse Rio Tietê, que fica a uns 80 quilômetros aqui de Rio Preto. Aí eu levo a bicicleta, levo o tênis, eu nado, já faço a transição lá, já com a mesma roupa que você nada, você já sai para pedalar e sai para correr, que é simular aquilo que a gente vai fazer na prova. Ou então, assim, como aqui eu só nado em piscina na minha cidade, já teve vezes assim, de eu levar minha bike, botar no rolo lá, e eu ficar ali pedalando, só todo mundo vai embora, eu faço ali um pedal para dar um estímulo, porque assim, Rio Preto é uma cidade que não respeita muito ciclista. Embora tem muito ciclista, muita bicicleta na rua, mountain bike, o pessoal vai mais para a terra, mas o pessoal assim, tira muito fino, sabe? Eu falo assim, eu quero fazer o esporte, mas eu não quero ficar correndo risco de vida desnecessário. Eu ia às vezes pedalando para os meus treinos, para usar a minha bicicleta como mobilidade mesmo, mobilidade urbana, de assim, de eu passar muito susto, de tirarem muito fino em mim, do ônibus me fechar, me jogar contra um poste. E eu ali, daquele momento, assim, você rezar e achar assim, vou morrer agora, né? Não tem para onde eu correr. Ele vai me espremer, eu contra um ônibus, não tem o que fazer. E aí você vai eliminando um pouco, sabe? Então, por isso que eu vou mais de Não, eu madrugada. perguntando da transição mesmo, por exemplo. Você foi nadar, sei lá, você nada 3.900, aí você sai, essa transição você treina? Treino, treino no Rio Tietê. Essa transição específica, a gente tem que ir para um local de treino, porque aqui na cidade você não tem isso. Né? Que nem Sei. assim, eu poderia nadar numa piscina e sair para pedalar na Sim. cidade, mas aqui não dá. Porque você, numa prova dessa, você tem areia, você vai botar o teu tênis ou Sim, calçar o você seu... sai correr. Às vezes você corre 500, 600 metros, igual Florianópolis. Você nada na praia, lá, que nem a primeira prova que abre a temporada, é o 70,3. Você nada no mar, você atravessa uma rua correndo, entra num pátio do hotel para pegar a sua bicicleta. Então, isso tá tudo contando o seu tempo, né? Porque na hora que deu o start na natação, o tempo que você está nadando, o tempo que você está correndo da natação para pegar a bike, aí você vai pedalar da bike para a corrida, tudo isso está contando o seu tempo. Você pode fazer isso muito rápido ou muito lento, mas só que isso vai aumentar o seu tempo de prova. Então, a gente faz esses treinos também. E eu treino mais a bike com a transição para a corrida. Que nem a gente, eu vou, deixo a minha bicicleta, ou eu faço a transição na minha casa, ou eu vou para a minha assessoria, ele coloca aqueles cavaletes, a gente coloca os tênis ali, o óculos e o que você vai usar para correr. Então você chega com a bike, você coloca a bike no cavalete como se fosse na prova e já tira ali a sapatilha, o capacete, bota o tênis, bota um boné e já sai correndo, já contando o seu tempo. Então, esse treino é muito importante ser feito também, essas transições.
Da piscina para bike é mais complicado. O Batista está falando que a contagem de tempo não é por atividade, é contínua. Sim, É tem... contínuo, é contínuo. Deu start da natação, só encerra na hora que você tapete depois da corrida. Em qual dos três esportes você se sente mais à vontade? Na corrida. Porque Na acho que eu corrida. vi da corrida. A natação, para mim, assim, quando eu vejo que eu evoluí de uma prova para outra, que eu nadei melhor, eu fico muito feliz. Porque, assim, eu aprendi já a nadar de adulta, levando meus filhos para fazer aula. Aí o professor perguntou se eu queria aprender. Eu falei, mas ainda eu consigo aprender? Eu falei assim, lógico. Aí eu aprendi, mas assim, depois eu aprendi e depois eu me mudei de cidade, fiquei mais de 10 anos sem entrar na piscina. Quando eu voltei, que eu queria fazer o triatlo, eu comecei a nadar sozinha. Se você nada sozinha, minha técnica era horrível. Eu ainda trabalho muito, faço muito educativo, principalmente nessa temporada agora. Então, assim, eu aprendi, e a técnica da natação ela é muito difícil, né? E você perde ela muito rápido também. Então, eu aprendi de adulta, pedalar, eu comprei a bicicleta também. Quando eu era adolescente, eu pedalava lá e tal. Mas eu comprei a bicicleta para fazer o triatlo já, e aí eu já fui fazendo, ainda eu tenho que melhorar muito, ainda tem muito que aprender. Mas a corrida, como eu acho que acho que já é mais natural para a gente, que você coloca um tênis e corre em qualquer lugar. Então, essa para mim, tanto é que as minhas provas, 90% delas eu ganho na corrida. O meu tempo que eu tiro das outras competidoras Sabe na que corrida. eu li em algum lugar aqui do passado, aqui, aqui, ó. Eu ia te fazer essa pergunta. Ciclismo decide disputa ou é a corrida? Olha, assim, eu procuro nada, não, como no de endurance, você tem que ser consistente nos três. Porque é o que fala assim, a natação não te faz ganhar a prova, mas ela te faz perder. E quanto mais curta a prova, melhor você tem que nadar. Tipo, num sprint, que é 750 de natação, 20 de quilômetro de bike e 5 de corrida, você não tem muito tempo para tirar a diferença. No meio Ironman, que é o 1.900 de natação, 90 de ciclismo e 21 de corrida, você já tem ali um tempo melhor. Então, assim, eu tenho que sair na natação ali entre as primeiras, tenho que sair mais ou menos junta com as mulheres. Na hora que pedala, eu sempre, se eu chegar ali uns 5, 10 minutos depois delas, aí eu sei que eu tenho que tirar isso na corrida. Então, eu tenho que fazer uma transição rápida, que eu já ganho aí uns 2 minutos. Aí depois eu tenho que correr mais rápido. Mas na meia maratona, você não pode deixar abrir muito, porque daí você não consegue tirar. Na maratona, você consegue, às vezes você tira até 40 minutos. Aí no resultado final da prova, aí onde realmente, para mim, e na maioria dos casos, o que define mais é a corrida mesmo. Sabe? Corrida. Quem pedala muito bem, acho que desgasta demais. Eu vejo, na minha categoria, as mulheres às vezes assim, pedalam absurdamente bem. Só que depois elas praticamente se arrastam na corrida. Então, assim, tudo Quanto que ela ganhou no você. ciclismo, ela perde. Eu estou vendo aqui. Quanto chega uma bicicleta, por exemplo, numa prova de 40 quilômetros, qual a velocidade média de um ciclista? Olha, Você os sabe? homens, numa prova de 40 quilômetros, aí dependendo do percurso, porque tudo assim, depende do percurso, altimetria, o vento, mas eles facilmente colocam 38 quilômetros por hora, 40 quilômetros por hora, fácil. Oh, mas, Às vezes até 45 quilômetros. mas pedalar assim durante 40 quilômetros, Aí e depois daí você tem treino. as outras dificuldades, né? Por exemplo, é uma coisa que eu não entendi, eu gosto de entender as coisas. Tá falando assim, tem que saber aproveitar o ciclo da pedalada. O que quer dizer isso exatamente? Você não. Aqui, tipo, porque assim, eu uso uma coroa oval, que as coroas da bicicleta ela é redonda. A minha bicicleta, ela é mais oval, que é assim, para você dar um impulso e você saber, você não pode ficar tipo patinando, você tem que ter uma cadência certa, não pode pedalar muito pesado, nem muito leve, para você tirar o melhor da bicicleta ali e você palpar as suas pernas, porque você sabe porque, assim, o maior tempo que você fica dessas provas é na bike, né? Então, se você fazer um pedal muito pesado ou muito leve, você vai se desgastar à toa. Quanto mais você gira, mais acelera o coração. Muito pesado te pesa muito as pernas. Então, tem que aproveitar essa pedalada para te dar uma cadência
que você consiga terminar bem, sem as pernas estar travadas, não pode pedalar travado, para você conseguir correr bem, que vai ser a última etapa da sua prova. Sabe? Então... Marisa, você tem que, então, identificar o timing e a marcha correta na hora de mudar. Isso. Que aí é um trabalho que a gente faz muito nos treinos. Que nem agora, nesse período de off-season, eu não gosto de mountain bike. Mountain bike é aquela bicicleta com pneu mais largo que o pessoal usa na estrada de terra. Eu comprei uma mountain bike, por quê? Porque assim, o que eu vejo, eu tô sempre entre as primeiras ali, né? Mas o que eu vejo ainda, a minha diferença da prova das outras mulheres é na bike. Então, onde eu preciso evoluir muito, melhorar muito. E agora eu estou aproveitando para fazer um trabalho de força, de técnica na mountain bike, que daí vai me ajudar, porque o meu foco é o triatlo. Então, não é ciclismo, não quero fazer prova de ciclismo, nada. Eu quero o triatlo, mas eu quero melhorar a minha pedalada, eu quero pedalar mais rápido, mais confortável, sem mexer na minha corrida. Se for para mexer, eu quero que melhore, né? Obviamente. Agora, mas é isso. Você deve ter um treino danado assim para manter, porque pelo que eu li aqui, pergunta, você pode pedalar no vácuo? Não, nenhuma prova dessa você pode pegar vácuo, nada. Eu nunca fiz prova que pudesse pedalar no vácuo. Até por... eu nem então treino, você tem que saber, tem muita gente pedalando, tudo é um pelotão, é muita gente? É muita gente no pelotão, e quem pedala no pelotão é uma briga, às vezes, assim, é proibido o vácuo nessas provas de Ironman, meio Ironman, até na prova, no Olímpico também é proibido o vácuo, mas tem muita gente que vai. Mas nas provas, se você for pego pedalando atrás de um atleta, você tem que ter 12 metros de distância. Se você for pego pedalando, você é penalizado, eles te dão um cartão, aí você tem que parar no penalty box, são 5 minutos. Aí, se pegar novamente, você ganha um cartão azul. Se você ganhar um cartão vermelho pela segunda vez, você é eliminado da prova. Mas, assim, o que está tendo muito, que o pessoal às vezes comenta, é que hoje a largada do Ironman e do meio Ironman, ela é por ondas na natação. Antigamente tinha a largada masculina e a feminina. Quando eu comecei no triatlo, o Ironman largava ali, tipo, 1.200 atletas, tudo junto. Então, era muita pancadaria, era muito nervoso, tomava muita pesada, sabe? Era perigoso. Tinha gente que dava até problema na coluna, no pescoço e tal. Separaram, aí era a largada masculina e feminina. Hoje, então, a largada, tudo junto, por ondas, né? Pelo seu tempo que você vai fazer na sua natação. E nisso, tem muito casal que larga junto, tem um menino que nada muito bem, a menina já nada, já sai ali na esteira. Então, na natação, você pode pegar a esteira de outro atleta. Que é uma coisa inteligente a se fazer, mas eu também não consigo pegar esteira, porque eu acostumo tanto a fazer o meu treino que me incomoda eu ter que fazer o ritmo da outra pessoa. Eu tenho que fazer aquilo que eu consigo, o melhor que eu posso, sabe? Então, assim, eu tô nadando, eu fico, esse é o melhor que eu posso puxar e tal. Então, no ciclismo, hoje, como sai muito isso, os nadadores, ali eles combinam, os amigos, nadam mais ou menos junto, aí as meninas estão pegando muito vácuo. E homem também pega muito vácuo, e tem homem que pega vácuo de mulher também. E às vezes você vê as fotos, vídeos das provas, acontecer isso, mas é completamente proibido, né? Quem faz isso está sendo desonesto. Aí, se a organização pegar, é punido. Curvas também que são fechadas, você tem que saber pegar a curva. Tem. Desviar de eu outro fiz uma prova de Nice no Campeonato Mundial do 70.3 de 2019, foi em Nice. É no percurso que passa o Tour de France, que ela sai de Nice, rumo a Paris. Então, assim, você faz... assim, em 5 quilômetros, tinha 23 curvas. Isso, assim, como eu estava muito nervosa, eu comecei a contar para tirar o meu nervoso. Porque, assim, de um lado era aquele paredão enorme, e do outro lado era o precipício. E não tem guarda-reio, não tem nada. Tanto que nessa prova morreram 3 atletas femininas. Uma bateu no paredão e a outra passou reto na curva, caiu no precipício. 3 mulheres. Então, assim, é perigoso, sabe? E eu treinei muito. Então, esse meu técnico, ele tem muita preocupação de colocar as habilidades técnicas para você saber. Fazer curva fechada, às vezes você vira no cotovelo, sabe? Você tá indo, você vira no próprio eixo assim, para fazer os retornos. E nessa prova, a gente ia 45 e voltava 45.
Mas esses 45 era só subida e só curva. E assim, o mais perigoso era você descer. Porque você subir fazendo curva, você está fazendo muita força, não tem problema. Na descida, as bicicletas pegam velocidade muito grande, muito grande. E aí, para você passar reto numa curva, é muito fácil, né? No Então, Tour da França, no Tour da França, sabe? Tem muito ciclista que morre, porque chega a 80, 100 sim, quilômetros numa descida. é o que a gente já Quando tinha vem já. lá, nossa. E aqui no Brasil, a gente praticamente nem tem percurso assim para treinar, né? Tem a Serra do Rio do Rastro, que é mais ou menos parecido, mas fora isso, não tem. É porque tem aqui eu li aqui num artigo que ele diz que o mais importante não é a bike, é a posição sobre ela. Que você tem que ter treino para se manter naquela mesma posição durante todo esse Olha, tempo. E deve ser é super muito tempo. cansativo. É cansativo, é assim, mas chama Time Trial, né? Que é a TT. Que tem a bicicleta Road, que é uma bike de estrada, que é o speed, que o pessoal fala, que assim, ela tem uma posição, mas tem gente que essa bike, ela também você pode fazer prova de triatlo, de Ironman, de meio Ironman. Só que como você fica numa outra posição, o desgaste nos músculos da perna é diferente de uma TT. A TT você já fica numa posição assim mais aerodinâmica assim. Então o vento ali já passa mais por cima de você, por isso que ela é Sim, toda tem que ser bem aerodinâmico. tem. Porque quando se você levantar na bike, você faz uma vela, né, com o vento. Sim, Quanto sim. mais encaixadinho você tiver, o capacete, a roupa que você usa, você tem que estar encaixado na bicicleta para ela te fazer render bem sem você se desgastar tanto. E você tem clipe também? Você usa o Eu clipe? uso, eu tenho as três bicicletas, a mountain bike, a TT e a Speed. Mas o que eu gosto mais de pedalar, que eu me sinto mais confiante, mais confortável, é a TT. É que assim, é tipo, quando eu pego ela para treinar ou para nas provas que eu sei que eu vou fazer com a minha bike, a segurança, a confiança, sabe? A energia é diferente, é outra coisa. As outras eu uso só para treino, só para mudar um pouquinho, mas o que eu gosto mesmo é da TT. E ali você baixa a cabeça e você fica ali 5, 6 horas, na mesma posição praticamente. Olha, Marilza, sabe que eu tenho essa empresa voltada para atleta master, porque eu tenho uma série de, enfim, questionamentos que vieram ao longo do tempo sendo master, né? Eu sou bem mais velha que você, eu tenho 67 anos. Ah, não é tanto. São, são coisas assim que foram surgindo ao longo do tempo e que eu fui observando. Aí eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que uma atleta master, ela é formadora de opinião? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho assim, primeiro, eu vejo muito feedback pessoalmente, né? Às vezes eu comecei assim, bem timidazinha, que eu falava assim, gente, não tem representatividade nenhuma, eu só gosto de nadar, pedalar e correr, não sei o quê. Mas aí quando você vai vendo, eu chego nas provas, o pessoal falava assim, olha, eu comecei tal coisa por causa de você, olha, você é minha inspiração. Eu voltei a nadar depois de mais velha. Poxa, eu fui correr, meu marido falava assim, nossa, você vai mexer com isso agora? Aí eu lembro de você, que você vai lá e fez, que você começou. Com quantos anos você começou? Aí, sabe? Eu falo, gente, sempre é tempo de começar mesmo, né? E assim, você sempre praticou esporte? Não, não, eu comecei já de adulta, não tenho, tipo, a tradição na família, ela tem facilidade porque ela começou de criança. Não tem nada disso, sabe? Só que assim, a mesma dedicação que eu ponho no meu trabalho, eu ponho no meu esporte. Só que, às vezes, você também compra algumas brigas, né? Você é formadora de opinião, a tua família te admira, a tua família te incentiva, mas também a cobrança. Porque você está, de repente, do período de treinamento, que vai virando um estilo de vida tão grande, e você vai se enfiando numa competição e na outra, e você vai tendo uma representatividade, vai tendo um resultado, que aí você tem que continuar nessa dedicação. Tanto é que a franquia Ironman, ela premia todos os atletas do mundo inteiro que faz tanto 70.3 quanto o Ironman,
eles colocam no 1%, 5%, que é o AWA, que são todos atletas do mundo. É uma classificação exatamente para isso, para incentivar essa consistência, você de fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos seguindo, porque senão você faz uma prova 1 ano, você desanimou, você muda de esporte, e não, eles incentivam essa disciplina, essa constância, essa consistência de treino e de provas e tudo, sabe? Então, aí, quando você está nesse meio, tanto homem quanto mulher mais jovem, mais velho, que chega para mim e fala, sabe? Poxa, se ela consegue, eu também consigo. Eu fico muito feliz com isso, sabe? Ou mulher que às vezes não tinha coragem de, só faz a corrida, ou só faz a natação, ou só pedalava. Falava, gente, é possível usar os três, ou você continuar naquilo que te dá mais prazer, né? Mas fazendo aquilo por você e para você e pela tua saúde, porque você tendo saúde, você estando de bem com a vida, não sendo uma pessoa estressada, todo mundo que convive com você, amigo, família, cliente, indiretamente eles têm esse benefício. Porque às vezes eu vejo tanta gente estressada, sabe? Ou mal-humorada, de mal com o mundo. Eu falo, nossa, gente, vai pedalar, vai correr, vai fazer alguma coisa. Não enche o saco dos outros, né? Melhor, porque a pessoa fica resmungando, tudo é problema, tudo reclama. Fala, não, gente, para que focar nisso? Se você está estressada, dá uma corridinha, você volta com uma outra cabeça, você volta com uma outra pessoa, uma outra energia, né? Então, eu tenho um caso típico. Eu conheci o meu marido na corrida. Então, eu tenho 10 anos de teatro, 10 anos de casada, tudo agora em YouTube. E quando ele me conheceu, exatamente eu estava treinando para Conrads. E eu fui, corri, quando eu voltei, a gente começou a namorar e tal. Ele nunca tinha feito uma maratona. Falei, você quer fazer uma maratona? Você tem vontade? Falei, vamos, eu treino com você e faço a prova com você. Ele fez a prova comigo, a gente fez a prova em lua de mel, a gente casou numa quinta-feira, fizemos uma maratona no domingo, de Buenos Aires. Aí todo mundo tirava o sarro nele, que eu queria matar ele e tudo. Comecei a fazer o triatlo, treinei, feito uma louca em 2012, 2013, em 2014 fiz meu primeiro Ironman. E lógico, é muitas horas de treino, é muito final de semana, você não sai de sexta, você não sai de sábado, porque você tem que acordar muito cedo no dia seguinte para treinar. Você chega cansado, você só quer organizar de novo as coisas para o treino do dia seguinte. Quando eu fiz o meu primeiro Ironman, em 2014, ele chegou para mim e falou assim, agora chega, né? Você não vai me querer fazer mais isso, não. Eu falei, o quê? Eu falei, meu filho, você me conheceu onde? Uma louca que estava treinando sozinha para fazer uma prova de 90 quilômetros, você já pode saber que não é normal. Agora eu vou treinar, eu vou comprar uns equipamentos, eu vou treinar. Você acha que eu vou fazer uma provinha para achar bonito? Treinei, não quero mais. Não, eu vou continuar assim. Você não é obrigado a me apoiar ou me acompanhar, mas você só não pode me boicotar, porque daí não vai dar certo. Porque tem gente que fala assim, nossa, ele é super isso, super aquilo. Sim, a gente é muito companheiro, ele me ajuda muito nos treinos, sabe? Ele vai comigo nas provas, ele fica lá o dia inteiro vigiando, batendo foto, às vezes ele tá cansado, ele vai descansar, às vezes ele me perde nas provas, mas ele tá ali. E é ele que acompanha o meu dia a dia de treino. Só que assim, lá atrás a gente fala assim, olha, não me boicota. Porque assim, eu tive que falar meus filhos crescerem, fazer faculdade, casarem, sair de casa, sempre me dedicando à família, à filha, à escola, fiz 2 faculdades, eu sempre tinha 2 empregos. Então, eu não tinha tempo para isso. Hoje que meus filhos casaram, eu vou me privar disso? Não, não vou. Então, pode parecer uma coisa egoísta, mas hoje eu me coloco em primeiro lugar. Não é egoísta. Sabe? Eu quero ajudar, eu quero estar junto. É um estilo de vida e é uma opção. Sim. E aí as pessoas vão aprendendo a respeitar isso. Mas se você não colocar um limite, aí você vai se deixando levar. Hoje tem um aniversário. Eu tinha um treino, então não vou treinar, eu vou no aniversário. Amanhã tem outra coisa. De repente, você vai treinar quando dá. E não é assim. Primeiro, eu tenho trabalho, meu treino, eu tenho meus netos, tenho meu marido, tenho meus filhos. Eu quero continuar cuidando, eu quero ajudar, sim, desde que não interfira naquilo que eu já abri mão a vida inteira, sabe? Por conta dos outros, por conta de outros compromissos. Hoje eu quero participar, mas eu quero treinar. Você sabe que eu tenho um conceito assim de master que eu acho que deveria sair um pouco daquele conceito de Olimpíadas, porque é isso aí, a gente quer o bem-estar, longevidade com qualidade de vida, diminuir drasticamente através de uma vida saudável aquele período de dependência, né? Porque o que adianta um cara viver até os 90 se desde os 65 ele está numa cadeira de rodas, né?
Sem qualidade nenhuma. Atividade com qualidade. Então, a gente tem que diminuir drasticamente, procurar diminuir, porque, como você disse, nós somos responsáveis pela nossa saúde. Então, é a gente que tem que cuidar dela, né? E, o conceito que eu vejo é um dos motivos, assim, que eu acho que é importante esse conceito no Master, é você fazer com que a família participe. Então, cada vez mais eu vejo, e eu acho isso fantástico, que tem provas que os pais, os avós vão participar, e depois os filhos ou os netos também têm prova deles depois dos avós ou dos pais. Então, você cria como é que eu posso dizer, um meio, né, de comunicação, digamos, entre os membros da família, né, de cumplicidade. Você leva o esporte para dentro de casa e eu acho isso assim super importante, sabe? É um dos meios que a gente tem de fazer com que o esporte faça parte do dia a dia da criança ou do adolescente, como tomar banho, escovar dente, e faz com que vocês planejem até, nossa, olha, o mês que vem tem uma prova tal, o ano que vem tem uma prova tal, vamos todo mundo. Eu acho isso formidável. Deixa eu te contar uma coisa. O meu filho mais novo, que mora aqui em Rio Preto, a gente já viajou para correr, ele corria, sabe? Então, assim, quando eu comecei a correr, eu corria sempre às 6 da manhã com a minha equipe. Aí eu chegava, né, às 7 horas, abrindo janela, cantando, não sei o quê. Eu falava assim, nossa, que bom humor insuportável. Para eu não me irritar com ele, eu vou ter que começar a correr também. Aí ele começou a ir correr comigo. Aí minha sobrinha que morava em casa com a gente, ela até 10 da manhã você não podia nem falar bom dia para ela. Aí ela chegava, aí começou a chegar dois bem-humorados. Bom dia, dia lindo, não sei o que, vamos tomar café. Falei, nossa, que insuportável esses dois. Ela também começou a correr. Sabe, aí a gente viajava para Santos. Quando eu fui fazer a maratona de Lima, meu filho foi junto, ele correu a meia maratona. Aí ele casou, ficou mais gordinho, agora ele está perdendo peso porque ele quer voltar para o esporte. Então ele sempre pedalou, sempre correu junto comigo. E me deixava assim muito orgulhosa, bem feliz. Só que eu também não gosto de impor nada. Eu acho que cada um tem que fazer aquilo na hora que ele sente aquela necessidade. Mas isso que você falou de englobar no esporte, uma das minhas chegadas mais emocionantes foi essa com o Race, que eu nunca vou esquecer. O dos Ironman também é muito importante e tal. Mas quando eu fiz esse B515, cada atleta você tem que ter o seu carro de apoio e você tem que ter no mínimo 2 staffs. Até uns dias antes da prova, eu não tinha, e você tem que custear essa despesa dos seus staffs e tudo. E assim, você fica naquela coisa só de treino. Eu sabia que o meu marido ia junto comigo. Então, um dos staffs ia ser ele. E aí, eu não tinha, assim, uma pessoa, um cara que ia fazer a prova, ia ser meu staff, aí ele desistiu, teve uns problemas lá, ele desistiu já poucos dias antes. Eu falei, nossa, e agora? Eu não combinei com ninguém. São 3 dias de prova, então você já vai para lá para quarta-feira, porque já tem toda a preparação antes, pegar kit, tudo aquilo, eles conferir as bicicletas e tal. Falei, agora não tem ninguém. Falei, vou chamar meu filho. Aí, sabe, tipo assim, ele não sabia, ele não tinha me acompanhado muito nos treinos. Aí depois que ele foi me acompanhar de bicicleta e tal. Só que daí ele foi, e foi tão perfeito, e foi tão maravilhoso, os dois, porque assim, você se acorda de manhã, eles aqui tinham que ficar preparados por toda a minha alimentação e por toda a hidratação. E no dia, e ele foi, a gente chegava, eles iam lavar as coisas, arrumar o equipamento para o dia seguinte, separar a suplementação que eu usava durante o dia todo, porque a prova era itinerante. Então tinha que levar a comida que eu ia consumir e a deles também. Então ele chegava, já fazia o checklistzinho ali, com as coisas que o meu nutricionista tinha passado, já deixava tudo separado, já carregava o carro, o gelo e tudo. Dia seguinte também. No final, aí eles ficavam incentivando. No segundo dia, foi um percurso muito duro de ciclismo, muito sol, muito vento, muita subida. Eu tinha 12 horas para completar a prova. E, de repente, sabe, assim, ainda faltava um tanto, ficava assim, gente, não vai dar tempo. Se eu não completasse todo esse trabalho, todos os meus treinos, 6 meses de treino, ia por água abaixo.
Aí, ali descendo, eu só cheguei assim no percurso lá perto de Ubatuba, que a gente volta. Eu falei pro organizador da prova, falei assim, será que vai dar tempo? Aí o organizador falou para ele, olha, na subida, tira todas as garrafinhas da bicicleta. Na descida, você coloca para embalar mais a bicicleta e vai. Aí, então, isso foi um trabalho de equipe, assim, no final. O meu marido dirigindo o carro, meu filho pegava as duas garrafinhas, me entregava, eu tomava água ali, botava de novo na bicicleta, para eu descer rápido. Na subida, eu tomava água, jogava para ele para fazer as subidas mais leves, sem esse peso das garrafinhas. Você bate desespero total. E aí foi, eles gritavam e tal. Nossa, na hora que eu passei, assim, deu 11 horas e 46. Eles vibravam, assim, junto comigo. E no terceiro dia, que foi a dupla corrida, então teve chuva, assim, você vem 42 quilômetros e volta 42 quilômetros. Aí chovia, e sol, e não sei o quê. Meu filho, às vezes, pegava a bicicleta pedalando do meu lado e me entregando as coisas para eu comer, para beber. Aí, às vezes, estava num percurso mais de subida, assim, meu marido descia do carro, corria ali um pouquinho do meu lado para dar aquela incentivada e tal, porque você vai perdendo noção de tempo, né? Porque você acorda muito cedo, então você não fica mais preocupado com a hora do dia, eu fico preocupado em cumprir o horário de tempo. Olha, aí quando nós chegamos, para passar o pórtico, eles desceram do carro e cruzaram a linha de chegada junto comigo. Foi a primeira vez assim, que eu vi o meu marido chorando na minha chegada, meu filho chorando, eles super emocionados, eles jogavam o boné assim para cima e vibrando, sabe? Então, assim, foi um trabalho de equipe muito bacana. Então, assim, foi muito emocionante. Essa prova, se eu falar que eu quero fazer de novo, é certeza que os dois vão me acompanhar. Porque, assim, ela é emocionante, ele vibra junto, eles choram junto, eles passam o dia inteiro num carro, né? Porque eles vão de carro e você vai ali, ou pedalando ou correndo. Mas, assim, mas se eles não fossem do esporte, de repente, eu não sei se seria essa mesma energia também, sabe? Essa vibração total, assim, sabe? De torcer, de querer que vai dar certo. Vamos lá, você treinou muito para isso, você está bem preparada, força, só falta mais um pouquinho, você está super bem. Às vezes você está mal pra caramba, mas expõe. Então, assim, isso é muito legal. Então, assim, foi um apoio maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Nossa, eu acho isso assim sensacional. Você vê, é, não só é um trabalho em equipe, mas é uma cumplicidade, né? Sim, todo Total. mundo sofre, né? Sofre junto. Você sabe que eu fiquei muito impressionada. Ah, é por isso que chama, eu vi uma curiosidade, por isso que chama Iron 70.3. Isso. Que é a distância em milhas, é um meio Ironman, né? É a São distância em milhas. 113 quilômetros, só que uma milha é 1,61 praticamente quilômetros, que dá Isso. 70,3 milhas. É por isso que chama assim. Isso. É, exato. Bem legal. E o Ironman é o 140,6 milhas. Você sabe que aqui do Havaí, eu vi uma história da Julie Moss, em 1981. Meu Deus, eu vi filmagem É dela. icônica essa chegada dela. E é aquilo ali Nossa, mesmo. ela chegou completamente desidratada, desorientada, caía, foi se rastejando e ela manteve o primeiro lugar, né? Manteve. Até o final. Tanto que a Kathleen, que passou ela, passou com 29 segundos. Meu Deus, ela foi se rastejando até a linha de chegada. É um nível de desidratação e de levar o corpo à exaustão, né? Que faz com que o atleta perca os movimentos. Mas chegou, se hidratou, de repente já melhora. Esse ano, lá no Havaí, teve um atleta assim também, que passou mal, que não conseguia cruzar, e teve umas polêmicas, daí teve atleta que passou. Mas assim, na hora que você está chegando ali, tá todo mundo, sabe, na vibe de querer chegar rápido, não sei o quê. Mas você tem que cruzar a linha, porque assim, a organização, até você cruzar a linha de chegada, ela não pode pegar você, porque se ela pegar, ela tem que tirar da prova. Outro atleta pode te ajudar, ele pode te levantar, botar aqui, né? E você atravessar ali aquele pórtico, aí os médicos te pegam e vai fazer todos os cuidados necessários. Mas assim, tem muitas críticas, é uma coisa muito admirável, mas o pessoal fala, né?
até que ponto você levar o teu corpo a isso, né? Até, Ponto. né? O Olha, quanto isso é saudável ou não, o né? Batista está perguntando, eu faço maratona apenas, triatlon é um sonho, mesmo que esse mais curto, mas com mais de 50, seria possível? Nossa, total possibilidade. Até porque eu acho que quando você está mais velho, as fibras são diferentes. O atleta mais velho, ele até aguenta mais os esportes de resistência, né? De endurance. E olha, e efetivamente é treino. Que nem assim, eu entro num ciclo de treino. Para mim, essa coisa do B515 era inimaginável. Bom, para mim, correr 90 km, qualquer esporte era inimaginável, porque eu corria só os 10 no máximo ali, né? E aí você vai treinando, você não pensa o quanto que você vai fazer. Que nem assim, se eu saio para correr 50 quilômetros, eu não fico pensando, nossa, hoje eu vou correr 50 quilômetros. Não. Eu vou, lógico, eu tenho toda a preparação que eu tenho que levar alimentação, hidratação para esses 50 quilômetros, mas eu penso aqui no momento presente, sabe? Nessa primeira hora, nesses primeiros minutos aqui, você vai indo, eu vou fazer aquele percurso tal, eu só vou dar aquela voltinha. E aquela voltinha, assim, ir 25 quilômetros e voltar 25. Então, para quem quer começar no triatlo, é toda a possibilidade. Você começa, né, lá no sprint, tem o sprint, tem o olímpico, aí tem as médias distâncias e as longas. Então, você começa pequeno e você vai vendo que o negócio vai encaixando, que é mais fácil do que você imaginava. Vai ter prova que você vai amar, vai ter prova que vai odiar, vai ter treinos assim que você sai super bem. Vai ter treino que você fala assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer a prova. E chega no dia, a prova sai. E sai com louvor. Ó, Batista, está respondido. Então, olha, a partir de amanhã você já pode começar a Começa treinar, os treinos. tá bom? Tá, Mar? Te E garanto. aí, eu queria só conversar um pouquinho sobre o Iron Man lá no Havaí. O primeiro Iron Man, o primeiro que ganhou foi um motorista de táxi. Sim. Foi uma Ele brincadeira fez entre amigos, né? um tal de Gordon Haller. Ele Isso. fez em 11 horas e 46 minutos. Que eles queriam ver qual atleta que nadava mais, ou pedalava, ou corria, né? E juntou os três esportes para fazer uma brincadeira entre amigos, virou essa franquia mundial. Quantos mil atletas no ano que não faz as provas do Ironman? Eu pergunto, quanto custa a inscrição para esse Iron Man? Ó, porque todas as provas, tanto do 70.3 quanto do Ironman, todas elas é feita em dólar aqui no Brasil. Então, assim, os meio Ironman é de 300 a 400, 450 dólares. O Ironman muda também de país em país, mas no Brasil é tipo na média 800 dólares, mais as taxinhas que chegam em mais uns 7%. Do Ironman, do Havaí, são 1.000 dólares mais as taxinhas. Esse ano, como o dólar estava mais caro, tipo assim, chega a R$ 7.700 uma inscrição para o Ironman. Isso quer dizer, então, Marilza, que é um esporte bem elitizado, né? Ele não é acessível a todo mundo. Não. Essa é uma grande dificuldade nós, porque assim, nós ganhamos em reais e pagamos as provas em dólares. Existe excelentes triatletas masculinos e femininos, mas primeiro com o equipamento aqui para gente, o suplemento, equipamento, é tudo muito caro, chega para nós. Para você ter, tipo assim, só um exemplo bobo. Eu comprei um par de pneu para ir para a prova, paguei R$ 1.000 em 2 pneus para TT. Cheguei na Austrália, é 70 dólares o mesmo pneu. 70 dólares para R$ 1.000 e o dólar australiano ele é menor. Ou seja, com R$ 300 você compra um par de pneu que você paga 1.000. Então os atletas brasileiros já começam a perder por aí. Aqui, quando você é classificado para um campeonato mundial, eu, graças a Deus, eu tenho assim, empresas que eu falo assim, eu acho assim, às vezes é meio surreal. Falo, gente, eu sou uma atleta que comecei já mais velha, lógico, eu me esforço para ter resultado. Você chegar no topo é uma coisa. Você continuar ali, sabe? Que nem assim, eu cheguei no 1% das melhores atletas do mundo. Eu falei, gente, para manter isso é muito difícil. Eu cheguei já há alguns anos e estou sempre continuando a manter. Mas é um sacrifício diário para você sempre estar mantendo nesse ranking mundial. Que assim, eu tenho uma prova por ano aqui no Brasil de Ironman. Nos Estados Unidos,
tem uma praticamente todo final de semana. Então, elas podem fazer uma prova todo final de semana no quintal de casa. Eu tenho que investir meu tempo, meu dinheiro, hospedagem, viagem, para eu conseguir estar ranqueando no mesmo nível que elas basta atravessar ali uma horinha de viagem, elas estão fazendo as provas. E quando elas são classificadas, na Austrália, um exemplo da Austrália que eu sei, porque meu filho mora lá, quando eu fui classificada a primeira vez, eu falei assim, mãe, e agora? O governo vai te pagar? Eu falei, que governo? Eu falei, nossa, não, aqui na Austrália, quando eles são classificados, tem a delegação australiana que leva os atletas e mais um acompanhante. Aqui não. Que nem esse ano. Eu fui classificada para 3 campeonatos mundial, mas eu não tenho financeiramente meios de fazer 3 campeonatos mundial no ano, as minhas expensas. Então, assim, você tem que escolher Mas quanto custa, por exemplo, olha, porque eu faço uma planilha mensal, que me dá o anual, de todos os gastos com as minhas provas e com tudo que diz respeito à natação. Se eu compro uma barrinha, eu marco, tá? E aí, no final do ano, eu faço uma planilha, assim, financeira, para ter uma ideia, já faz anos, tá? E é um absurdo. Agora, eu imagino que o triatlon seja, nossa, né? Quanto você gasta para uma só prova? Por exemplo, você vai para o Ironman. Quanto que custa para ir para o Ironman com tudo? Levar bike, pagar passagem, pagar hospedagem, comer, alimentar, levar isso, levar aquilo, enfim. Olha, você não faz uma prova de Ironman, Por com mês. a inscrição de Ironman, você não faz por menos de 10 mil reais de Ironman. De meio Ironman, você gasta em torno de 5 a 7 mil reais, dependendo do lugar. Esse preço aqui dentro do Brasil, porque assim, é Florianópolis, então você tem que gastar, se vai de avião, mesmo se você for de carro, também é muito caro. Só a inscrição para essa prova é 4.500 reais, só a inscrição. Aí você tem a hospedagem, você tem, e eu ainda chego assim, o recomendável é você chegar alguns dias antes. Tipo, Florianópolis, eles têm, a prova é no domingo, a natação oficial da prova é na quinta-feira, então o ideal seria sempre chegar na quarta. Eu chego na sexta-feira, então esse treino da quinta eu já perco. Porque assim, senão se você vai pagar hotel, hospedagem, alimentação e tudo isso, se torna muito caro. E, normalmente viaja eu e meu marido. Então eu já tenho que colocar isso também nos meus custos, né? Eu brinco que hoje o meu filho, aquelas despesas que eu tinha com filho, com faculdade, com não sei o quê, hoje eu tenho com triatlo. Então, hoje o triatlo é o meu filho que está em casa. E você, essa despesa. você tem algum tipo de patrocínio, algum tipo de apoio, alguma coisa assim? Tem. Hoje assim, eu tenho uma empresa que é a VilaSoft, né? Que me oferece, ela me paga algumas despesas. E eu tenho os parceiros, que são os profissionais que trabalham comigo, porque assim, aquilo que eu deixo de pagar, eu uso para pagar as inscrições das provas. Então, isso já me ajuda muito. Tipo, o meu uniforme, eu tenho parceria, sabe? Tenho farmácia de manipulação, que manipula as minhas fórmulas, que o meu nutricionista passa, com a minha fisioterapeuta, com o meu técnico. É tudo assim, toda essa ajuda que eu recebo para que eu possa estar fazendo mais prova. Porque se eu não tivesse, né, esse tipo, se eu fosse pagar absolutamente tudo, em vez de eu fazer 5, 6 provas por ano, eu tinha que fazer 1 ou 2, né? Ou às vezes você nem faz tanto. Aí você tem que pegar provas mais baratas, prova mais não reconhecida mundialmente, que também tem muitas provas bacanas, porque assim, o triatlo, ele não é só o Ironman, é que muita gente quer, quando eu vou fazer triatlo, já quer fazer um Ironman. Mas em provas de olímpico, de sprint, na região, na cidade, às vezes próximo, sabe? Hoje está aumentando bastante, porque antes também não tinha. Antes era 1 ou 2 provas, aí você tinha que viajar, que se tornava mais difícil ainda para os brasileiros, né? Então, e é isso, é muito caro, infelizmente. Porque senão teria grandes atletas aí, tem atletas. Eu vi uma atleta que ela estava treinando para as Olimpíadas, que estava fazendo uma campanha para comprar uma bicicleta para ela, né? Você vê que no Brasil, você vê que muitos atletas olímpicos são motoristas de aplicativo, tem outras profissões, porque ele não consegue se dedicar só ao esporte. Então, isso para os profissionais, imagina para nós amadores, quanto é difícil. Então, você tem que estar sempre buscando. É por isso que assim, eu falo que eu sou bem feliz mesmo
com esse apoio das empresas, assim, sabe? Que Você acredita. sabe, eu tenho um exemplo muito básico, por exemplo, tenho duas contas no Instagram, né? E uma delas é Rede de Mulheres Esportistas, né? E eu fiz uma bolinha lá que chama Todas por Um, porque eu adotei um menino ele perdeu a mão aos 13 anos de idade, o Adriano. Então, ele está treinando muito para as Paralimpíadas em Paris, né, a natação. E ele não tem recursos, em tudo, ele mora em Mato Grosso. E eu pedi para ele me mandar umas filmagens da natação, dos nados dele, e nós, junto com o treinador e tudo, nós apontamos para ele o que ele precisaria melhorar e tudo mais. E aí existe um teste de biomecânica que a gente faz dentro d'água, né? Que a filmagem é por cima, por baixo, na lateral, de frente, tudo mais, muito bacana, e que depois então o treinador ele mostra para você o ângulo do braço que está errado, a posição da cabeça, enfim, porque a natação é um treco bem técnico, muito. E eu arrumei até esse teste com um amigo meu de biomecânica gratuitamente, só que ele teria que tomar um avião de lá de Mato Grosso para ir ou vir até São Paulo, até Florianópolis, que é onde... Não, Porto Alegre, que é onde esse meu amigo está. Por quê? Porque depois ele tem que ser analisado, os movimentos, por um técnico especialista em para atleta, porque a mecânica não é a mesma com uma pessoa que não tem uma mão, né? Então muda, né? Então tem que ser uma pessoa. Olha, eu tô com muita dificuldade de conseguir um dinheiro para pagar a passagem dele e de volta. Ele ficaria na casa desse amigo meu. E depois ele voltaria no dia seguinte, né? Só o tempo de realmente fazer o teste biomecânico, falar com o treinador especialista nisso, analisar e voltar para a terra dele. Então, com isso, eu estava pensando até em fazer um crowdfunding, né? Tem até a vaquinha, né? Porque gente, é muito complicado aqui no Brasil você sustentar pessoas que têm talento, que têm vontade, se dedica, que são super dedicados, né? Esse menino, ele trabalha na prefeitura como zeladoria, alguma coisa assim. Ele está trabalhando só meio período, quer dizer que ele está recebendo a metade do salário, uma coisa assim, para poder se dedicar aos treinos, né? Então, você vê, ele está tendo até uma perda, né, de salarial, né, em função de treinos. Quer dizer, é complicado, né? Imagina para um triatlon, o que não precisaria para a gente dar essa sustentação, né, para as pessoas poderem escolher esse esporte e poder praticá-lo, porque não basta escolher. Como é que você vai fazer depois se você não consegue? Você vai treinar e você não tem dinheiro para fazer a inscrição. E é o que acontece muito aqui no Brasil, né? Ou você, assim, porque o equipamento, é lógico, uma boa bicicleta não vai te garantir que você vai fazer isso, você tem que ter treino, né? Você tem que treinar. Mas é lógico, uma pessoa que tem uma bicicleta com equipamento que te rende mais, sabe? Os componentes dela são melhores, que você até corre mais descansado depois, faz uma diferença, sabe? Em tudo. E é uma pena muito grande mesmo essa falta de incentivo, né, de diversificar o esporte, de incentivar, de apoiar financeiramente, né, quem tem chance, quem tem condição, que nem todos os atletas, vai representar o Brasil. O Brasil teve tantos representantes no campeonato mundial do Ironman.
Aí o nego vai fazer um jogo. Me desculpa aí quem ama o futebol, né? Principalmente agora, depois do negócio dessa Copa, que foi bacana, foi legal, deu uma animada no pessoal. Eu, particularmente, não gosto de futebol, não é só porque eu sou do teatro, nunca gostei. Mas eu falo, gente, um país inteiro para ver. Aí, como você é hoje, você sabe como que você corre, como que você se esforça, como que você dá o sangue, como você suporta a dor, como você. Aí você vê meia dúzia de negro parado, esperando a bola vir no pé, sabe? Que não vai com aquela garra, não vai com aquela energia. Falava, gente, ganha milhões, milhões para fazer isso. Tanta gente boa que dá o sangue, que se mata, sabe? Que pode levar o Brasil. A gente não tem tanta tradição assim, né? São poucos esportistas, poucos triatletas no mundo. Hoje mesmo no Brasil tem poucos. Mas porque não tem incentivo. Um triatleta profissional hoje, para viver do triatlo no Brasil, ele passa dificuldade. E eu acho que isso é em todas as esferas dos esportes. Quantos maratonistas nós que está tendo que pegar a cidadania de outros países, porque vão correr por outros países, porque o Brasil não dá essa condição, né? Não é uma coisa de pequenininha. Eu estava na Austrália, lá teve uma semana que ia ter um Nusa Tri, era um triatlo no final de semana, mas foi esporte aquela semana inteira, para as crianças, tanto para correr, para pedalar, para nadar, 1.000 metros, 50 metros, 500, tinha todo para todas as idades, de juntar a família ali, sabe, de viver o esporte. E assim, é uma coisa que é uma mentalidade tão pequenininha, porque se você tem uma população que se exercita, se cuida, gente, a despesa com o hospital, com o médico, de longevidade, de nível de estresse, de suicídio, de tudo, é muito menor. Só que as pessoas não pensam nesse macro, sabe? Não, veja bem, Marilza, isso são dados, não sou eu que estou falando, porque eu fui procurar por causa do meu empenho nessa empresa voltada para atletas master, né? R$ 1 que você põe no esporte são 3,40 centavos de economia na saúde. Aí, tá vendo? Então, essa economia que essa saúde pública poderia fazer, né, com isso, com esse incentivo, ele poderia apoiar essas pessoas que precisam dessa estrutura e que não tem. Com certeza. Com certeza. E você sabe que tem muita gente que fala assim, não, atleta master não precisa de patrocínio. Aí eu fico assim e falo assim, olha, eu não concordo, porque você tem o objetivo é o bem-estar e a saúde. A partir do momento que a pessoa não consegue manter o treino e, de repente, participar de alguma competição, ela vai deixar de treinar, ela vai deixar de cuidar da saúde dela, do bem-estar. Isso tem um custo, gente, de saúde e social enorme. A pessoa vai entrar em depressão, ela vai ter doença crônica, sabe? Não é por aí. Não é todo mundo que pode fazer um esporte sem essa preocupação de, não, eu não tenho dinheiro. Não, eu acho que mais da metade dos atletas master tem esse problema, sim, de poder sustentar o esporte dele. Eu conheço centenas, sabe, que tem que continuar trabalhando para poder. É uma opção. Sim. A pessoa continua trabalhando, deixa de comer num restaurante, deixa de sair, deixa de fazer isso e aquilo para poder treinar. Com certeza. Fazer inscrição, a viagem. Sim. Então, você tem que você tem que dar são prioridades, né? Porque, exatamente. Além de você trabalhar para você bancar as suas contas, você tem que trabalhar para bancar esse esporte, você tem que ter o tempo para se dedicar a esse esporte. E aí você se dedica, você tem chance, que nem assim. Eu pego uma vaga no campeonato mundial, que é o sonho de muitos atletas. Quem que não quer participar? Qualquer a sua modalidade, um campeonato mundial, de estar entre os melhores do mundo. Todo atleta quer estar lá, aquele que treina com dedicação, com carinho, que gosta.
Só que às vezes ele nem sonha aí, porque é tão caro que se ele pegar uma vaga, ele vai ter que recusar. Quer dizer, assim, quando eu recuso a vaga, né? Eu fui lá, suei e tal, recusei a vaga. Isso te dá uma dor no coração. E você fala assim, poxa, mas eu treino? Não é por causa somente da competição. Eu treino porque eu gosto, porque eu amo isso. Mas que seria muito bom eu ter mais condições de poder estar ali competindo entre os melhores do mundo, até para você analisar o teu nível de treinamento, né? Porque você treina, você se dedica. Só que o pessoal tá todo mundo lá no topo, que nem o que eu falei. Enquanto você pode fazer uma prova de Ironman aqui no Brasil por ano, as gringas, se quiser, faz um por final de semana. Além das condições financeiras permitirem, a logística também é tudo diferente do que para nós brasileiros. E isso eu acho que engloba vários esportes que a gente tem aqui no Brasil, né? Que se realmente tivesse mais um incentivo, uma valorização maior, uma divulgação Cultura, também. né? Uma cultura. Sim. Ó, aqui, eu treino ciclismo. Você tem que ir de madrugada, às vezes eu acordo 3h40, se eu tenho um treino mais longo durante a semana, eu tenho que acordar 3h40 para 4 horas eu começar a pedalar, porque senão as pessoas acham que você está no trânsito, mesmo você sinalizando, usando equipamento de segurança, com tudo, é como se você estivesse ali na pista para atrapalhar a vida dela, que você não tem mais nada para fazer na sua vida, e você resolveu ir pedalar naquele horário para você atrapalhar o trânsito. Sabe, ela não entende que ali é um carro a menos na rua, é uma poluição a menos, que você também tem todos os seus afazeres, que você acordou muito cedo para estar ali, para não atrapalhar, e que ela, em vez de sair atropelando todo mundo, ela poderia acordar também um pouquinho mais cedo e ter um pouquinho mais de paciência no trânsito, um pouquinho mais de compaixão. Então, assim, são coisas, aí você vê amigo seu que cai, que machuca, que é atropelado, você dá aquela depressãozinha ali, você fala, putz, né, para que você ficar correndo risco? Vou parar com isso? Não, não vou parar, eu vou continuar, que é isso que me dá minha saúde física e mental. Só que, assim, procura alternativa para minimizar esses riscos. Então, assim, são muitas variáveis que você tem que analisar, que você tá ali, sabe? Nada é tranquilinho, nada, eu vou pedalar hoje, o dia tá lindo, não tem vento, não tem... Não, você enfrenta tudo isso. Além, aí a parte financeira, você tem até que esquecer um pouco, porque senão você não faz nada, né? E no triatlo, principalmente, hoje, graças a Deus, já tem assim, muitas escolinhas, sabe, que incentiva o pessoal de baixa renda, tá no esporte. A Fernanda Kerr tem no Rio de Janeiro, tem um projeto Capão Redondo em São Paulo, que eles fazem as arrecadações, assim, então sempre quando a gente tem material, você pode levar para doar e tudo mais, já para incentivar isso. E tem tanto talento, tanto, e não tem. Você vê, você está você tá querendo ajudar um atleta e olha a dificuldade para uma passagem. Imagina para esse atleta ir para uma competição internacional. O quão difícil não é. Só que também, assim, tem que pegar, né? Ser mais tinhoso ainda e não desistir, né? Ir procurando outros meios e tal. Você falou que ele é do Mato Grosso. Eu sou mato-grossense. E lá eu imagino que para ele também não deve ser muito fácil, porque a gente não tem muita tradição no esporte no Mato Grosso, sabe? Quando eu comecei lá, assim, tipo, meu grupo de amigas, era só eu que ia aprender a nadar. E às vezes fala assim, pô, mas de novo, amanhã você vai treinar, amanhã você vai nadar de novo, sabe? Sabe? Isso não é uma coisa, é igual você escova os dentes todo dia. Você não come todo dia, você não toma banho todo dia. Então, o treino também é uma coisa diária. É normal isso, né? Então, mas que não é fácil, não é. Mas também isso não pode servir de empecilho para a gente desistir, né? De correr atrás, de sonhar, de sempre buscar, de acreditar que uma hora a chave vira, uma hora uma pessoa te acha, te oferece um patrocínio, sabe? Te oferece uma ajuda, e toda ajuda ela é super bem-vinda. Tem gente que fala assim, nossa, mas eu só vou te Eu ajudar. acho que deveria haver uma política pública, por exemplo, todas as prefeituras terem bolsas, sabe, para atleta master, as crianças terem seriamente esporte nas escolas, né? Sim. Os adolescentes também, a mesma coisa. Isso deveria ser uma política mesmo de saúde, de Sim, saúde, né? é a saúde pública, literalmente, né? É, Uma população mais saudável, mais feliz. O IBGE já anunciou que a pirâmide já está invertida. Nós somos mais velhos do que mais jovens. Tá? Sim. E acontece que a saúde ela não acompanhou isso.
Ela não se preparou para isso. Nós estamos ainda na era no Brasil de tratar, quando nós já deveríamos estar preocupados em prevenir. Então, não, você quer a coisa mais mínima e mais boba possível, que tipo, um atleta hoje com 60 anos, ele está plenamente ativo, você está com 67, você falou, não parece, e olha a prova que você está se preparando, 16 quilômetros já em janeiro, que já está aí. Você já viu o símbolo de uma pessoa que, para falar que é idoso, de 60 anos, era aquela coisinha curvadinha de bengalinha. Gente, olha que coisa mais absurda. Hoje as pessoas de 60 anos, elas estão com sonho, estão com planos, estão vivendo, estão se exercitando, né? Estão produzindo, está casando, está se descasando, está se apaixonando novamente, está viajando sozinhos, tanto mulher quanto homem. Antigamente, pessoa de 60 anos estava dentro de casa, ficando gordinho, esperando os netos virem passear, e olhe lá. E às vezes ela tem um empecilho para a família, né? Leva para casa de um filho, ai, papai está enchendo o saco, vai para sua casa, vai. Ai, tá cheio de mania, fica um pouco aí na sua. Sabe, hoje não. A pessoa com 60 anos, ela quer morar sozinha, ela quer ter independência dela, ela quer viver, né? Então é isso. E é o que você falou. E o esporte, do pequenininho até no mais velho, ele faz tudo isso. Não é frase feita, não é frase batida, que o esporte é transformador. Não é chavão. Marilza, eu acho assim, nós, esportistas master, atleta master, nós somos a evidência de que o esporte é sinônimo de saúde com longevidade, com qualidade. Sim. Não tem... Como assim? Olha aí, eu vou fazer 68. Pega uma pessoa que faz esporte, uma que não faz, e vê o medicamento controlado, o que essa toma e o que essa toma. Eu tenho uma vitalidade que até eu me irrito com ela. Ótimo. Não é? E outra coisa, o esporte ele favorece essa sociabilidade que a gente tem que ter. Você não vai ficar isolado, sozinho, trancado dentro de casa com uma televisão. Não. O E tempo outra que você está coisa, ali, 40 minutos na televisão, você está na rua correndo, fazendo amigos, correndo com uma amiga, pedalando com uma amiga. outra coisa, o esporte ele proporciona aquela visão sempre para o futuro. Nossa, o ano que vem tem uma prova no céu. Nossa, o que passou já foi para trás. Agora o negócio é... Então, nenhum esportista atleta master vive no passado e do passado. Não. O esportista está sempre... Você quer para frente. Coisa diferente. Nossa, que prova que eu ainda não fiz. Ai, o ano que vem eu queria fazer uma prova diferente. É esses os sonhos, né? Essas nossas prioridades. E é muito bacana isso. E outra coisa, se você visse nos campeonatos, né, o que os atletas master geram de aporte financeiro, nunca ninguém faz essa conta, mas é um absurdo. Sim. É igual essas provas de Ironman. Quanto que não injeta no comércio, né? Como que não leva isso? Cada atleta leva no mínimo uma pessoa da família, o hotel, os restaurantes, os taxistas, os motores de aplicativo, todo mundo ganha, todos, né? Você imagina o que não gera de tudo. Agora que esse ano, cada prova que você faz uma inscrição para o Ironman ou para o meio Ironman, aí eles estão cobrando aqui para fora do país, já cobra aquela taxa única, né? Que é para a federação aí do triatlo. Que imagina assim, poderia ter esse tipo de taxa para investir nessas escolinhas, nesses esportes aí do início das crianças e tudo. De repente, talvez já seja uma mudança, né, de pensamento, de paradigmas, de tudo mais que esteja ocorrendo. Que eu acho que vai mudar muito, sabe? Eu tenho essa esperança e eu acredito que vai haver uma mudança, assim, na questão da saúde, de ser mais preventiva do que lá, sabe? Depois já está tudo ali piorado e tudo mais, né? De incentivar as crianças, em vez de sair do videogame, de tudo, fazer o esporte, ir para a rua e brincar, né? Em vez de ficar só trancada ali com videogame, no iPhone. As crianças já andam assim, né? Assim no telefone. E enquanto que podia estar na rua brincando, jogando bola, fazendo o que dá vontade. Então, eu acho que tem que haver uma mudança assim. Eu acredito que vai haver.
sabe? Eu sou bem otimista. Marisa, amei conversar com você. Super obrigada, viu? Eu que agradeço o seu convite. Estamos aqui, né? Olha, eu vou entrar em contato com você de novo para te falar do projeto do livro. Perfeito. Tá Será um bom? prazer. Pessoal, super obrigada por vocês ficarem aqui participando dessa conversa que foi maravilhosa, foi super proveitosa, foi com muito conteúdo. Muito obrigada, viu, Marisa? Um A gente se... beijão. Eu que agradeço o convite. Muito honrado. Tchau, pessoal! Tchau, tchau.